Olá, boa noite. Bem-vindos à Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença e do Público. Hoje a nossa convidada é Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda. Bem-vinda, obrigada por estar aqui. Muito obrigada e muito boa noite. Estamos na semana em que foi entregue a moção da direção do Bloco para a próxima convenção, que será no fim de maio. Essa moção parece marcar uma separação definitiva de caminhos do Bloco com o PS. Já não há hipótese de retorno a um diálogo de esquerdas? Eu julgo que há hipótese de diálogos à esquerda e acho que eles são particularmente importantes. É também necessário construir respostas de esquerda para a situação que estamos a viver. Tanto respostas de emergência, como respostas estruturais de reconstrução da economia e de resolução dos problemas de sempre do país. O Partido Socialista fez um caminho de afastamento daquilo que tinha sido a legislatura de 2015 e 2019. Não quis ter novos acordos, que eram importantes, porque tinham estratégia, tinham uma ideia de futuro, e não quis mesmo, no Orçamento de Estado para 2021, negociar sequer medidas sociais que respondessem de uma forma mais universal e consistente aos trabalhadores que ficaram sem emprego e sem rendimento durante a fase da pandemia. Afastou-se também nas questões da saúde de uma resposta mais forte para garantir os profissionais necessários e os instrumentos necessários, neste momento em que o SNS é fundamental e tem feito um trabalho extraordinário. E, portanto, enfim, não quis dar essas respostas, também não quis dar respostas do ponto de vista da transparência, da relação com o sistema financeiro, e nós notámos esse recuo do Partido Socialista em relação ao que tinha sido os últimos anos. E aquilo que nós dizemos na moção é que continuamos a considerar que as respostas fundamentais que pusemos em cima da mesa, as respostas sobre as questões sociais e do salário, da qualidade do próprio emprego e da existência de emprego, os problemas do Serviço Nacional de Saúde, as questões da transparência em relação com o sistema financeiro, continuam a ser fundamentais na resposta para o país. E, portanto, aquilo que nos propomos é precisamente construir caminhos e construir maiorias sobre essas soluções. Mas eu li aqui, acrescentava ainda algumas frases dessa moção em que escrevem que o PS tem uma estratégia de provocação e de ensaio de crise política, que escolheu a via centrista e por isso sobra apenas a tentativa de chantagem sobre a perda do poder para a direita. E eu perguntava-lhe em que momentos é que o Bloco se sentiu chantageado e em que momentos é que achou que António Costa estava a fazer uma estratégia de provocação de crise política. Eu lembro, por exemplo, que o Partido Socialista assegurava que exigir uma auditoria ao novo banco antes de lá colocar mais dinheiro público provocaria uma crise bancária iminente. Essa crise bancária não aconteceu. Mas uma crise bancária não é uma crise política. Não, mas dizia que aceitar a proposta do Bloco de Esquerda, que era uma proposta de sensatez, transparência sobre as contas públicas, transparência sobre a própria governação do país e a relação com o sistema financeiro, era uma proposta de tal forma grave que queria criar uma crise imediata do ponto de vista financeiro no país, que não criou. Ou seja, o argumento da chantagem e a provocação menorizando as propostas do Bloco, como se o Bloco estivesse a ser irresponsável. Como sabem, a proposta do Bloco foi aprovada e nada disso aconteceu. O que nós precisamos agora é que seja executado a verificação das contas, dos prejuízos do novo banco e da forma como vai buscar ao Fundo de Resolução as suas imparidades. Também recusou propostas, e aliás, dizendo que não eram necessárias, que já estava tudo no Orçamento do Estado. Estarão lembradas, com certeza, do que foi o debate do Orçamento do Estado, é que nos diziam, mas porquê é que, estando aqui todos os apoios sociais que o Bloco de Esquerda queria, o Bloco de Esquerda não aprova o Orçamento? Bem, mal o Orçamento entrou em vigor. Era de tal forma evidente que o que o Bloco de Esquerda tinha dito era verdade. Que houve que os apoios sociais... Não houve, o retificativo foi ano passado. Eu lembro que o Bloco de Esquerda aprovou o Orçamento de Estado para 2020 e aprovou o Orçamento Suplementar por causa de uma condição de emergência para apoios na saúde e na proteção social. E, aliás, registamos que o Governo não utilizou as possibilidades orçamentais que esse orçamento suplementar lhe deu e que o Bloco de Esquerda aprovou para que o Governo pudesse, do ponto de vista social e de saúde, ter meio. Ou seja, o Governo decidiu poupar 7 mil milhões de euros em relação ao que nós acordámos para investir na proteção social e na saúde, sobretudo. Mas eu falava já do Orçamento do Estado para 2021.
Na verdade, o ano está a começar, estamos mesmo no início de Havia uma março, lacuna nos e apoios o, sociais, e não o é? Governo já por 2 vezes veio corrigir os apoios sociais que estavam no orçamento do Estado e nem sequer de uma forma particularmente generosa ou com uma abrangência particularmente forte para combater a pobreza no país. Mas era de tal forma a lacuna, eu lembro as 22 mil pessoas que perderam o subsídio social de desemprego em dezembro, que ficaram sem absolutamente nada, que o Governo se recusou no orçamento do Estado a resolver e que agora acaba de encontrar uma solução para as incluir. Ou a forma como os trabalhadores independentes ficavam sem nenhum apoio na sua generalidade, porque a prestação nova que tinha sido desenhada é uma prestação mais para excluir pessoas do que para incluir. E agora o Governo já veio dar, eu acho ainda muito pequenos ajustes, há muita gente ainda numa situação muito penalizada, que não pode trabalhar por causa da pandemia e que ainda não tem nenhum apoio, mas na verdade é o próprio Governo que vem reconhecer que aquilo que disse durante o debate do Orçamento do Estado não só não correspondia à verdade, como o seu Orçamento do Estado não é capaz para esta crise, que era o que o Bloco de Esquerda te vinha dizendo durante todo o E debate. sente que desde o Orçamento do Estado que o Bloco votou contra, houve alguma reaproximação do Governo, ou seja, houve mais abertura do Governo, ou as vossas relações mantêm-se tensas como no Orçamento do Estado? Nós registamos que o Governo se aproximou de algumas medidas propostas pelo Bloco de Esquerda, ainda que de uma forma parece-nos muito insuficiente, muito parcelar, e depois quando vem tarde isso também é o assunto, não é? Porque para uma família que não tem nenhum rendimento vir tarde é mau, ou quando se decidem finalmente pagar as horas extraordinárias aos profissionais de saúde que devem ter essas horas pagas, têm feito tantas horas extraordinárias, e depois se decide que só se paga a uns e a outros não, até se cria situações de injustiça relativa, de ressentimento dentro das equipas do SNS, o que é um absurdo. Mas sentimos isso. Agora, é verdade que do ponto de vista da negociação, o Partido Socialista vem já há bastante tempo a centrar a sua negociação com o PSD. Isso é verdade quando o Partido Socialista decidiu com o PSD fazer uma série de alterações que tinham a ver até com a própria forma como os fundos europeus vão ser gastos. Eu lembro as alterações sobre a lei da contratação pública, as nomeações disfarçadas de eleição para as CCDRs, ou as próprias alterações no Tribunal de Contas, que foram feitas por acordo entre o PS e o PSD. Antes disso já tinha feito um acordo para limitar as condições da pluralidade da democracia. Tem-se falado, e bem, julgo eu, da forma como o acordo entre o PS e o PSD limitou, por exemplo, as candidaturas de listas de cidadãos às autárquicas, que é grave. O Bloco de Esquerda avisou logo que era grave e era preciso corrigir, e continuamos a querer corrigir isso, mas esse também foi o acordo, por exemplo, que acabou com os debates quinzenais no Parlamento, ou acabou com... Acha que o PS escolheu mesmo a via centrista? O Partido Socialista, a questão não é tanto o que é que eu acho, a questão é quais são os passos que têm sido dados. Veja bem, agora, por exemplo, com o orçamento, com o aeroporto do Montijo. Há uma lei que a ANAC veio dizer, e bem, o Bloco já tinha chamado a atenção para isso, que o aeroporto do Montijo não pode ser feito, uma vez que, enfim, com os parceiros obrigatórios, as autarquias não o permitem. Que é uma lei que existe há bastante tempo, é uma lei importante, porque as populações têm que ter possibilidade de se pronunciarem sobre matérias que têm profundos impactos do ponto de vista ambiental, da qualidade de vida, etc. Nós já tínhamos avisado o Governo que era preciso ter um plano B para o aeroporto do Montijo. E o Governo nunca quis um plano B. Agora que a ANAC vem dizer que realmente o aeroporto não pode ser no Montijo e que é preciso um plano B, o PSD salta a dizer, mas por nós até mudamos a lei para que o que diz a ANAC já não valha nada. E, portanto, ou seja, mais do que estarmos a fazer grandes análises sobre sobre quais são as vontades, o que podemos registar é que o último ano foi um ano em que o Partido Socialista contou com o PSD para uma governação crescentemente, dir-se-á ao centro, eu diria à direita. E não tentou contar com o Bloco? Nós fizemos um enorme esforço negocial e, como sabe, o Bloco de Esquerda, nós tivemos muitas dificuldades com o orçamento suplementar e votámos a favor do orçamento suplementar. Temos divergências sobre o estado de emergência, porque consideramos que as medidas de confinamento que são exigidas à população não são acompanhadas proporcionalmente de medidas de apoio social e económico, que eram essenciais para que não fosse quem vive do seu trabalho e quem é mais vulnerável a pagar uma fatura muito forte e muito injusta desta crise. E mesmo assim, não os temos obstaculizado ao estado de emergência, porque percebemos que ele é importante, que estamos a viver uma pandemia e nós, enfim, fazemos a nossa alternativa e o nosso combate político sobre não arranjamos desculpas, é sobre o que é essencial. Portanto, não creio que o Governo tenha alguma
razão para considerar que o Bloco de Esquerda não mantém tanta disponibilidade como uma enorme responsabilidade sobre a resposta à crise no país. É verdade que o Partido Socialista tem feito outra opção e nós registramos essa opção. Eu gostava só de voltar ainda à moção para esclarecer exatamente o sentido da reflexão que a direção do Bloco faz na moção que apresenta à Convenção. E gostava só de insistir, quando diz que há uma tentativa de ensaio de crise política, o Bloco, os subscritores da moção estão a alertar que António Costa está a querer provocar eleições antecipadas? Não sei se está a querer neste momento. Mas quando escrevem que há uma tentativa de provocação e de ensaio de crise política, então é o quê? E que o PS já só tem a acenar com o regresso da direita. Nós vemos como a direita em Portugal é minoritária e embora estejamos a assistir a uma recomposição da direita que tem fatores de preocupação, até pelo seu cariz de violência, na verdade ela é muito minoritária no país. E aquilo que temos ouvido muito do Partido Socialista e do governo, de António Costa, é a ideia de que se a esquerda não aceitar ratificar tudo aquilo que o governo propõe, então estará a abrir caminho à direita. Ora, isso não tem nenhuma sustentação do ponto de vista do equilíbrio de forças no país. A direita é minoritária e é uma forma de não discutirmos ou de tentar que a esquerda não possa discutir a resposta à crise, como se o papel da esquerda fosse apoiar qualquer coisa que o governo propõe, porque o governo propõe, por causa de uma putativa direita que estaria para chegar ao poder, que nem sequer é verdade. Ora, o debate democrático não pode ser feito dessa forma. Ou seja, o Bloco de Esquerda não está disposto a... Se aquilo que o PS tem para oferecer for pouco, é preferível então haver eleições antecipadas, mesmo correndo o risco da direita voltar ao poder. Mas, ou seja, o pouco não define nada. Não é pouco ou muito, é que resposta. Pouco ou muito. Olha, por exemplo, para a EDP foi demais. Para a EDP deu-se tanto que até se permitiu que a EDP não pagasse 110 milhões de euros de imposto de selo. Já ao povo transmontano deu-se pouco, porque estes 110 milhões de euros iam para o povo transmontano. Se calhar o problema não é da quantidade da resposta, é da qualidade da resposta, a quem se responde em cada momento. Eu disse numa entrevista há uns tempos, e houve quem ficasse, até o Partido Socialista não gostou muito, que o Partido Socialista é muito permeável ao poder económico. Mas na verdade é. E exemplos como este, quando nós em plena crise vemos... Foi numa entrevista que eu lhe fiz. Lembro-me. Por causa da EDP, exatamente. Olha, então, e voltamos à EDP e esta permeabilidade dos interesses económicos. O que a esquerda debate é a qualidade da resposta, é a quem é que nós respondemos, qual é a nossa prioridade. E acha que essa permeabilidade aumenta com a perspectiva da bazuca europeia? Temo que aumente por uma razão... que eu julgo que é claro, é que, por exemplo, bem, depois podíamos também discutir a bazuca, mas veja bem, não há uma proposta e não há uma abertura do governo a alterar relações estruturais no país que possam permitir que essa bazuca europeia, é que eu tenho dificuldade a chamar bazuca, mas pronto. Os fundos europeus ou seja, que esta nova possibilidade de investimento europeu tenha uma repercussão real nas condições de vida da classe trabalhadora deste país. Quando a lei laboral não tem nenhuma alteração, quando os fatores de maior precarização se mantêm, quando é possível distribuir dividendos em grandes empresas, ao mesmo tempo que se despede trabalhadores precários, nós corremos o risco, porque não se alteraram as regras, de poder estar a distribuir fundos a determinados interesses económicos sem que isso seja reproduzido em emprego e emprego de qualidade com salário digno. E isto é um problema de qualidade da resposta que tem de ser debatido. Quando, por exemplo, decidimos, e bem, que é preciso mais investimento em equipamentos sociais que apoiam as pessoas ao longo da sua vida, das creches aos lares, à resposta à terceira idade. Mas não há, por exemplo, uma alteração da Lei da Segurança Social que permita que, além da resposta social, se possa constituir uma resposta pública. Por exemplo, para lá dos lares, possa ter residências partilhadas, possa ter apoios domiciliários, possa ter soluções mais emancipadoras das pessoas mais velhas, para que a institucionalização não seja o único caminho e que a única institucionalização seja a da qualidade que nós vimos que é muito débil que tem.
Quando não se muda essa lei, na verdade o que nós estamos a dizer é que podemos estar a investir mais para construir mais resposta igual àquela que nós já sabemos que tem fortes debilidades e que acaba por atacar a qualidade de vida das pessoas no Então, final o da Bloco sua não vida. receia eleições antecipadas se estiver na sua mão sustentar o governo? Eu acho estranho que no meio de uma crise como aquela que nós estamos a viver, um governo ou qualquer partido se dedique a cenarizar eleições antecipadas em vez de se dedicar a cenarizar soluções para a crise. Não, E, não. portanto, São duas o meu coisas diferentes. esforço- o Nós, meu nós temos um esforço- governo que não é de maioria absoluta e, portanto, a qualquer momento E é isso pode acontecer. O governo que não é de maioria absoluta tem a responsabilidade de negociar soluções. É assim que se faz. Nós estamos a viver uma crise pandémica que exige uma resposta sanitária de emergência, exige uma resposta social de emergência e exige uma resposta económica para a reconstrução do país, para que haja emprego. E é nisso que nós nos devemos concentrar. E a responsabilidade do governo é negociar e encontrar maiorias para essas soluções. É esse o caminho que está, é essa a nossa responsabilidade e é isso que está em cima da mesa. Não é mais do que isto. Não se preocupa se puder haver eleições antecipadas nesta legislatura? Não percebo porque é que essa questão tem de se colocar. Acho que é uma forma. Quando começamos a discutir se há ou não há De eleições desviar antecipadas, desviamos o até- problema sobre o que é que nós vamos fazer. O que é preciso saber é como é que nós vamos responder às pessoas que neste momento estão desempregadas e não têm nenhum apoio. Como é que nós vamos responder às famílias que neste momento têm moratória sobre a hipoteca da sua casa ou não podem ser despejadas de um contrato de arrendamento porque os despejos estão suspensos quando acabarem estas moratórias e estas suspensões? Como é que nós vamos ajudar as empresas que, na verdade, estão à beira da falência e não sabem como vão conseguir continuar no dia seguinte? Essas são as perguntas que têm de ser postas. Como é que nós garantimos que o Serviço Nacional de Saúde responda ao Covid e responda ao não-Covid, que está muito atrasado e que trará novas vagas de problemas de saúde se não houver um programa de recuperação? Como é que nós respondemos às nossas crianças e aos nossos jovens que estão no ensino à distância, que é tão penalizador? Isso é que conta. O Bloco continua disponível para discutir esses comos com este governo e voltar a sentar-se à mesa com este governo para essas soluções e eventualmente para um novo orçamento. Nós nunca perdemos disponibilidade para negociar. O que nós dizemos é que a negociação tem de ter um objetivo, e o objetivo não é ou aceitam isto ou não há caminho. E continuamos a dizer que a resposta a matérias fundamentais, como as matérias do trabalho e da proteção social, as matérias dos serviços públicos, nomeadamente do SNS e de ter médicos. Eu lembro que o SNS tem menos 1000 médicos do que tinha quando começou a pandemia. O problema não está resolvido. Temos falta de enfermeiros. O ano passado emigraram de Portugal 1000 enfermeiros. As pessoas que todos os dias asseguram nos hospitais, nos centros de saúde, que as questões de higiene, tanto dos utentes como dos próprios espaços, são asseguradas e com isso fazem o seu esforço para controlar a pandemia, continuam a ganhar o salário mínimo ou pouco mais. Tudo isto são problemas para resolver e nós precisamos de um SNS Eu forte. depreendo E das continuamos a ter problemas no sistema financeiro. E, portanto, nós continuamos com abertura, mas com abertura para discutir soluções. Eu depreendo das suas palavras, então, que as exigências ou as respostas que o Bloco de Esquerda quererá ter no futuro para a discussão do Orçamento de Estado de 2022 serão superiores àquelas que foram para o Orçamento de 2021. Mais uma vez, eu tenho dificuldade em perceber o que é superior. Nós continuamos Porque a há ter mais os problemas. necessidades. Há mais necessidades. Há mais necessidades numas matérias, noutras serão diferentes. Noutras haverá menos? Não é? É só para perceber se será mais difícil ou não a negociação do vosso lado para encontrar do nosso ponto de consenso vista, para o próximo orçamento. continua a manter-se o problema. É preciso equilibrar a legislação laboral, porque ela está de tal forma desequilibrada que põe em causa qualquer possibilidade de recuperação da economia. É preciso garantir uma proteção social que seja feita num novo patamar. E o novo patamar é garantir que o limiar da pobreza é o limite mínimo em que as pessoas têm acesso ao apoio, ou seja, apoios que mantêm população muito abaixo da linha da pobreza, como há neste momento. São apoios que fazem uma pressão de degradação social e económica do país muito grave, que é não só uma tragédia individual para as famílias nessa situação, mas é também uma tragédia económica do ponto de vista da recuperação. Mantemos a necessidade de ter serviços públicos que respondam às necessidades de hoje e que são muito fortes, portanto, de modernização, e mantemos a necessidade de transparência no uso dos dinheiros públicos e na relação com o sistema financeiro, na relação com os grupos económicos.
Não há aqui novidades nenhumas, não é? Ou Mas seja, quando diz prestações sociais que tenham como limite mínimo o limiar da pobreza, está a falar de todas as prestações sociais? daquilo que estou a falar é aquilo que nós costumamos normalmente. Enfim, ainda embora as prestações tenham registros diferentes, a forma como se calcula a condição de recursos. Não quer dizer que as prestações tenham que ter todas o valor do limiar da pobreza, mas os tetos mínimos das prestações devem ter em conta que as famílias não vivam no cômputo dos seus rendimentos abaixo do limiar da pobreza, cada um dos seus membros. Isto é às vezes pode parecer muito técnico, eu não quero parecer que estou a complicar, mas para as pessoas compreenderem, a maior parte das vezes, quando se vai contar a prestação de que uma pessoa tem acesso, não conta o rendimento só dessa pessoa, o rendimento que perdeu. Também conta o rendimento de todas as pessoas com quem ela vive. E nessa conta, os outros adultos que não o que pedem o apoio só contam 0,7 e as crianças só contam 0,5. E, portanto, uma família pode estar a viver objetivamente muito abaixo da linha da pobreza e mesmo assim não ter acesso a um apoio social. E é isto que tem de acabar. Acha que o PCP se tem vendido por pouco? Nunca usaria, acho essa expressão absolutamente bem. Não a subscrevo, isto só porque às vezes começar a responder uma pergunta até parece que a pessoa aceitou o enunciado da pergunta. Tem-se contentado com pouco, ou seja, o PCP no fundo sustenta o governo no sentido em que aprova os orçamentos e portanto isso é essencial para manter o governo em funções. Nós temos tido visões diferentes e cada partido responde pela forma como olha para a situação. Eu registro que o PCP votou contra o orçamento suplementar, numa altura em que o Bloco de Esquerda considerou que, a meio da crise pandémica, quando tudo tinha mudado, era impensável não participar no esforço de aumentar os recursos do SNS e da Segurança Social, nomeadamente. E depois votou a favor do Orçamento do Estado para 2021, que o Bloco de Esquerda votou contra, e aí nós temos a posição de que, eventualmente, uma conjugação de forças com maior exigência à esquerda nos teria permitido ir mais longe. Foi pouco Somos dois exigente, partidos, então, o somos dois PCP. partidos com análises diferentes, eu não vou classificar, ou seja, não me cabe a mim explicar porque é que o PCP tomou a opção que tomou, como, enfim, nem sobre o orçamento suplementar que chumbou, nem sobre o orçamento do Estado que acabou por aprovar. Nós tivemos uma análise diferente e cada partido assume a responsabilidade das suas Há opções. momentos em que parece que o PCP e o Bloco estão em posições inversas, que este PCP parece o Bloco que apareceu em 99, que queria dialogar e negociar medidas e avanços com o governo, numa altura em que o PCP achava que estava envolto naquela chamada guerra dos renovadores e, portanto, achava que não tinha que negociar com o governo. E agora parece que é o contrário, queria ser um partido de protesto. O Bloco está a querer ser cada vez mais um partido de protesto agora, está a fazer um O Bloco caminho de Esquerda é um para ser partido um que partido de faz protesto. soluções e nunca foi um partido de protesto. Isso é uma caricatura que se faz das reivindicações da esquerda que eu não subscrevo. O Bloco sempre foi capaz de negociar avanços. Durante o período de 2015 e 2019, com a relação de forças que existiu, foi possível fazer-se mesmo um acordo parlamentar sobre esses avanços, que eu acho que foi muito importante para o país. E só tenho, enfim, acho que é mau para a crise que não tenha sido possível voltar a ter um acordo, mas isso, bem, o Partido Socialista não quis fazer o acordo e está no seu direito de não querer acordar. Agora, o Bloco de Esquerda nunca deixou de propor e de construir maiorias. E nos 22 anos de vida que o Bloco de Esquerda tem, o Bloco foi parte de inúmeras alterações no nosso país de que nós nos orgulhamos. Também vemos o tanto que se há por fazer e, enfim, a vida política é isso mesmo. Esta moção também lança já o partido para as eleições autárquicas. O Bloco, a moção da direção do Bloco recusa coligações, seja com a direita, seja com o PS, mas admite coligações com independentes no caso de estarem a correr bem as coisas em câmaras onde já estejam a colaborar. Esta recusa de coligações com o PS estende-se a todo o lado, inclusive a Lisboa, onde o Bloco tem um acordo com o PS, ou Lisboa ainda pode ser uma exceção, ou então Lisboa não está a correr bem. Não, julgo que o texto é bastante claro. Como sabem, o Bloco de Esquerda apoiou uma coligação que neste momento governa a Câmara do Funchal.
e apoiou uma lista de cidadãos em Coimbra que tem representantes eleitos em vários sítios. Não pomos em causa a avaliação que possa ser feita em cada uma destas circunstâncias, do ponto de vista local, e o que pedimos é que seja feita uma avaliação, se a avaliação é positiva ou não, se é um caminho para continuar ou não. Do ponto de vista do resto do país, e chegado ao momento em que estamos, parece-nos que não há condições, até porque estas condições não são criadas nos últimos meses antes das eleições, vêm de caminhos mais longos seguramente, não há condições, nem nenhuma, não há nada a ganhar à esquerda, nem foram criadas condições para outro tipo de soluções. Em Lisboa, o Bloco de Esquerda tem um acordo com o Partido Socialista, não uma coligação. Foi um acordo que foi feito pós-eleitoral. Julgo que o trabalho em Lisboa tem sido um bom trabalho, faço uma avaliação muito positiva. Seguramente que a relação entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista em Lisboa também tem os seus momentos com maior tensão. Há matérias em que, do nosso ponto de vista, não se chegou onde se queria, ou seja, em que o acordo não produziu os resultados que se esperava, e aí devo dizer que nem a parte proposta pelo Bloco, nem a parte proposta pelo Partido Socialista pareceu dar resposta, nomeadamente ao problema da habitação, isso parece claro. Há outras matérias em que se avançou, e avançou-se muito. As novas respostas sociais que Lisboa tem, e eu bem sei que numa altura pandémica em que as pessoas estão a sofrer muito, todas as respostas são insuficientes, mas eu julgo que a resposta que nós demos na Câmara de Lisboa levou para outro patamar, a resposta social, um patamar muito mais de emancipação, de muito mais respeito de quem precisa, seja as soluções alimentares, seja as soluções com as escolas, seja as soluções para os sem-abrigo, e depois também as soluções que foram feitas do ponto de vista do diálogo com a própria sociedade para implementar planos municipais fortes de intervenção para uma cidade inclusiva, que respeite todas as pessoas e que avance. Aquilo foi feito do ponto de vista da saúde, em que avançámos bastante nos protocolos, nas condições de trabalho da cidade, o que foi feito na educação e na verdade, para o Bloco de Esquerda, esta questão é até particularmente importante, porque boa parte do acordo que foi feito em Lisboa depois até se generalizou em conquistas nacionais. Eu lembro que, por exemplo, os manuais escolares gratuitos durante todo o ensino obrigatório começou por ser acordo em Lisboa, porque o acordo que nós tínhamos parlamentar era mais reduzido. E depois de conseguirmos fazer em Lisboa, conseguimos fazer em todo o país. A questão dos passos sociais, do passo família. Um entendimento pré-eleitoral em Lisboa, sobretudo tendo em conta que pode haver também, que está em marcha, um entendimento pré-eleitoral à direita? A direita é muito minoritária em Lisboa e, portanto, a disputa é uma disputa sobretudo sobre qual é as soluções para a cidade. E eu julgo que o acordo que foi feito em Lisboa foi um acordo importante e que precisou da apresentação de programas diferentes e da força que esses programas tiveram para se poder concretizar. E eu acho que quando uma coisa corre bem, a lição que devemos tirar é que é importante mantê-la. E, portanto, manter a autonomia das candidaturas é importante, não fechar a porta a entendimentos após as eleições, com base em programas claros. Mas porquê que diz que a direita é minoritária em Lisboa? Já houve presidentes de Câmara de direita em Lisboa, várias vezes. Mas agora é minoritária. Nas últimas eleições. Mas nas próximas eleições... Nunca se sabe. Mas ouçam, nós podemos fazer as especulações todas que quisermos, mas o que também não garante nada é que a esquerda, se abdicar de ter projetos e de mobilizar as pessoas em torno desses projetos, tenha mais força. Mas não teria mais força se houvesse uma coligação pré-eleitoral à esquerda também? Porque as regras das autárquicas são diferentes. É o candidato mais votado que é o Presidente da Câmara, não é? E nós faremos o caminho que achamos que é muito importante, que é o caminho de apresentar uma visão para a cidade, e desse ponto de vista não nos afastamos nada do compromisso que fizemos há 4 anos e da disponibilidade que tivemos há 4 anos. Uma das lições a tirar das eleições presidenciais também não seria de que em certos momentos, e principalmente tendo em conta o momento em que vivemos, com uma recomposição, como dizia a direita, de haver mais convergências pré-eleitorais à esquerda? Na verdade, nas presidenciais houve um candidato que concentrou os votos quase todos e com um prejuízo para toda a esquerda. E, portanto, a esquerda estando separada junto, isso é uma questão que não se coloca. O facto relevante das eleições presidenciais foi a votação esmagadora de Marcelo Rebelo de Sousa. Voltando ainda aqui a Lisboa e às autárquicas, o que é que seria necessário para o Bloco apoiar Fernando Medina? Ou não está mesmo de todo
Eu julgo que estamos aqui enfim, há questões que não se colocam Mas não tem e não havido têm de se colocar. conversas entre o Bloco de Esquerda e o PS Há e 4 anos, agora para as próximas há autárquicas? 4 anos e com algum tempo para debater, é verdade que houve algumas conversas ao nível das direções E agora nada. e informar. Neste momento essas conversas nunca aconteceram por razões óbvias. Julgamos que fazemos todos a mesma apreciação. E o Bloco já tem candidato para Lisboa? No seu tempo próprio, com certeza que a Conselhia de Lisboa fará o seu caminho e a direção do Bloco de Esquerda Já falta tão também. pouco tempo às autárquicas. Estas autárquicas estão a ser estranhas Ótimo. por causa disso, porque ainda há poucos candidatos no terreno. Quando é que o Bloco vai apresentar o seu? Nós fizemos uma conferência autárquica que é No passado fim de no semana. passado fim de semana. Temos uma mesa nacional do Bloco de Esquerda no sábado, que entre outras matérias, julgo eu, poderá ratificar o manifesto dessa conferência autárquica, que tem as grandes linhas de programa e de direção do Bloco nestas autarquias, e a partir deste momento da mesa nacional, naturalmente as conselhias quando começarão a fazer o seu trabalho. O Bloco tem tido sempre alguma dificuldade em se mostrar um partido autárquico em todo o país. Quais vão ser as prioridades? É verdade que a política autárquica em Portugal é bastante cristalizada, até pela forma como o próprio poder está organizado. Nós temos dito, ele devia ser... Falta uma certa transparência, pluralidade, capacidade de escrutínio até das próprias oposições ao poder autárquico. Essa é uma luta que temos feito. Eu acho, no entanto, que nós podemos orgulhar-nos de, não tendo uma intervenção autárquica grande, que não temos, temos, na verdade, uma rede de autarcas em todo o país que tem feito um grande trabalho. E, por exemplo, agora, no período da crise, as soluções foram apresentadas em todo o país, de articulação, por exemplo, entre as escolas e as autarquias, nomeadamente não só os municípios, mas também as juntas de freguesia, para conseguir detectar as famílias com mais dificuldades, que o apoio chegasse ao terreno, ligações ao pequeno tecido empresarial, etc., para conseguir alguns apoios. E eu acho, mesmo questões de saúde, de colaboração com a SNS, eu acho que os autarcas do Bloco de Esquerda fizeram um grande trabalho de proposta em todo o território. E depois há questões que verdadeiramente não têm tido nenhuma visibilidade, não teriam visibilidade, e em que o Bloco de Esquerda tem mudado, desse ponto de vista, a intervenção. E uma dessas questões é a questão ambiental. Um dos grandes problemas que o país vive é a quantidade de atentados ambientais mais ou menos escondidos que tem o país. Seja nos rios, seja com questões de pedreiras, de minas, etc., que ficaram sem nunca haver intervenção. E, na verdade, nós temos conseguido dar visibilidade a esses casos em cada local e fazer essa luta que é tão importante pela saúde pública e pela qualidade de vida das populações. Acho que isso tem sido importante em todo o país e acho que para um partido que é relativamente jovem e que começou por estar muito centrado nas áreas metropolitanas, temos bastante orgulho naquele trabalho que os nossos camaradas têm feito no interior sobre estas matérias. Acho que esta é também uma das nossas preocupações, que é uma certa justiça sobre o território. Nós não podemos ter partes do território que servem para tudo, servem para as indústrias poluentes, servem para a exploração extrativista intensiva, servem para produzir a energia que o país consome, mas depois nunca têm acesso a nenhuma da riqueza que produzem. Ficam com os danos ambientais e ficam sem nenhuma capacidade de desenvolvimento ou de emprego. Isto é uma preocupação de território que temos. E há depois as grandes causas autárquicas deste momento. Uma delas é seguramente a habitação, porque a habitação é não só um problema estrutural no país, com formas diferentes, como é uma causa que com a pandemia se agrava, porque eu dizia há pouco, quando acabarem as moratórias... Tem mais investimento previsto no programa de resiliência. O programa de resiliência que é importante que exista, tem algumas perplexidades do nosso ponto de vista. Uma delas é que, aparentemente, o Governo transferiu para o programa de resiliência boa parte dos investimentos que estavam previstos. Ou seja, então, o programa de resiliência, em vez de acrescentar ao que já estava previsto, parece reorganizar o que estava previsto, permitindo menos contrapartida nacional e, portanto, permitindo que não seja investido tanto. E isso para nós é um problema, porque o Governo tem investido pouco e parece utilizar o programa mais como uma forma de limitar esse investimento e trabalhar a consolidação orçamental a curto prazo, do que para ser uma verdadeira injeção de investimento no país. Não está a usar tudo o que tem capacidade para usar. Trocam os investimentos por outros. Vê-se isso um pouco, enfim,
na habitação, que ainda não é exatamente claro, até sobre as regras que terá. Vê-se isso, por exemplo, na ferrovia, em que investimentos já estavam previstos, passam para lá. Vê-se isso na incapacidade de alteração estrutural do modelo de desenvolvimento, porque a rodovia continua a ter mais força do que a ferrovia. Vê-se isso, por exemplo, nos investimentos na saúde, em que aquilo que já estava previsto antes de existir este programa, por exemplo, de internalização de meios complementares de diagnóstico, ou do programa de saúde mental, ou dos cuidados integrados, passam para o programa de resiliência. Ora, tudo isto eram investimentos que já estavam previstos, e o programa de resiliência e de recuperação e resiliência, em vez de acrescentar ao que já estava previsto, faz uma deslocação do que já estava previsto para um mecanismo de financiamento da União Europeia que exige menor contrapartida nacional. E desse ponto de vista preocupa-nos. É um logro. Eu não diria que é um logro, acho que diria que não tem a capacidade que devia ter, porque não acrescenta ao investimento que devia acrescentar e que é tão fundamental ao nosso país, porque nós precisamos de recuperar. E eu lembro que Portugal é um dos países em que a pandemia teve mais efeitos, não só sanitários, mas também sociais e económicos, e em que houve menos investimento proporcionalmente ao PIB na resposta à crise até agora, e, portanto, continuamos neste caminho do pouquinho, quando nós precisávamos de uma grande força. Na moção que o Governo está a conduzir o país para o desastre. Nós precisamos de investimento a sério. E o facto de se fazer esta ginástica, de passar de uns programas para os outros, não acrescentando verdadeiramente... Mas o programa de resiliência não salva desse desastre. O programa de resiliência tem dificuldades do ponto de vista europeu, mas tem potencialidades também. O problema é que se serve para substituir uns investimentos que já estavam previstos, em vez de acrescentar novos investimentos. Acaba por não ter a força que era necessário, porque estes investimentos estavam previstos antes da pandemia. E com a pandemia precisamos de muito mais. Se passamos de um lado para o outro, não vamos ter esse muito mais. Mas o próprio Primeiro-Ministro baixou expectativas, deixa-me só dizer isto, ao deixar de chamar bazuca para chamar vitamina. Por alguma razão foi. Como é que viu isso? Tem a ver com isso? Tem a ver um bocadinho com esta desistência de acrescentar a quantidade de investimento que o país precisa. Acresce que o programa de restauração, de recuperação e resiliência, peço desculpa, tanto certo, recuperação e resiliência, era um programa que, para além de devia acrescentar investimento ao que já estava previsto, e não ser o que já estava previsto feito com outro mecanismo, era também uma oportunidade de alterar estruturalmente o que estava mal na reconstrução pós-pandemia. E na resposta à pandemia, porque não podemos esperar que a pandemia esteja completamente controlada para começarmos a resolver o problema, porque já percebemos que isto demora meses e a economia não pode esperar, não pode ser só resposta emergência médica e social. Precisamos também de resposta de emprego, resposta de desenvolvimento. E isto permitia-nos resolver problemas. Os problemas da mobilidade, por exemplo, que respondem não só à coesão territorial, mas como às questões também das alterações climáticas. Era óbvio que tinham que ter aqui uma outra visão. E na verdade, o plano de reestruturação acaba por não ser acrescentar um investimento que era preciso, nem acrescentar uma capacidade de estruturalmente mudar o que precisava de ser mudado. E isso é, do nosso ponto de vista, um grande erro. Deixe-me só acrescentar aqui uma coisa, que é o Primeiro-Ministro... Presidente em exercício deste semestre europeu da União Europeia, já disse esta semana que pretende lançar um debate sereno no verão, em junho, para se discutir as novas regras do Tratado Orçamental que irá voltar a entrar em vigor depois desta suspensão. Ou seja, o Primeiro-Ministro quer que quando volte a entrar em vigor o Tratado Orçamental seja com regras diferentes e, eu presumo, mais flexibilidade. Como é que viu esse anúncio? O que é que espera do lado do Governo? E o que é que o Bloco quer que se então aproveite para discutir nesse pós-2022? O Bloco quer a revogação do Tratado Orçamental. O Bloco opôs ao Tratado Orçamental desde o primeiro momento. Eu lembro que Portugal foi um dos primeiros países, se não o primeiro, a ratificar o Tratado Orçamental. Mas agora como é que vê esta oportunidade lançada por Portugal? A oportunidade é precisamente corrigir o enorme erro, que é um tratado que diz que os Estados não podem investir quando há uma crise. Um tratado que impede o investimento dos Estados em momentos de crise, que é isso que faz. Ou seja, as regras do Tratado Orçamental, de facto, impedem os governos e os Estados terem políticas contracíclicas e de responderem às urgências, da economia, nomeadamente no momento de crise. É absurdo. O tratado Orçamental tem sempre que ser suspenso quando há uma crise. Quando foi da crise financeira, também não podia funcionar. Agora não pode funcionar outra vez. Ora, um tratado que nunca serve para quando as coisas são difíceis, é um tratado que não serve em dia nenhum. Esta pode ser finalmente a oportunidade. Esta seria a oportunidade. O Bloco de Esquerda já diz isto há muitos anos. E eu lembro, quando nós começámos a dizer isto, a gente dizia que estas coisas não se podiam dizer, que era uma irresponsabilidade, que era não querer negociar. Se calhar não era.
Se calhar o Bloco de Esquerda sempre quis negociar soluções, continuamos a querer. Para isso é preciso admitir que um tratado que impede os Estados de responderem à economia, nomeadamente quando há crises, é um tratado errado. Um tratado que a União Europeia tem de suspender sempre que há uma crise. É um tratado que não devia vigorar dia nenhum. Há, para além disso, e é importante que a presidência portuguesa se empenhe nisto, há, do meu ponto de vista, um silêncio do governo na presença da União Europeia que nos parece preocupante e tem a ver com as vacinas. Eu lembro os apelos de António Guterres, secretário-geral da ONU, que tem vindo a dizer, e bem, que a crise que estamos a viver exige a universalização da vacina. A União Europeia tem condições económicas e responsabilidades, em particular, para conseguir esta ideia da universalização da vacina. A Catarina Martins defendeu ontem que a União Europeia devia quebrar as patentes para universalizar, mas isso é possível? Algumas vacinas nem sequer estão ainda patenteadas, estão em processo de patentes. Sim, nos vários países, têm autorizações, etc. Portanto, como é que isso seria possível? É uma então, forma, é uma forma rápida de tratar um tema que, do ponto de vista legislativo, é complexo. Agora, o que acontece é que a União Europeia, e bem, comprou as vacinas ainda antes de elas existirem ou sabermos se elas iam ser possíveis, que era para pagarmos para elas serem desenvolvidas. Está certo. E bem, as farmacêuticas têm acesso ao produto de anos e anos de investigação científica, aliás, a tecnologia que é nova, na verdade, já existia há uns anos, e foi, em grande parte, tecnologia que foi produzida tanto em centros de investigação públicos, como em investigações financiadas com fundos públicos. Tudo isso está certo, porque há uma responsabilidade pública de ter inovação científica permanente e dela ser utilizada. Tudo certo. Então o que é que a Comissão deve fazer para a universalização? O que está universalização? errado é que depois os contratos que foram feitos, e como sabe são em grande medida contratos que ainda não são conhecidos, e o que chegou ao Parlamento Europeu estava na sua generalidade rasurado, nós temos estado nesse trabalho de pedir acesso aos contratos. Basicamente diz que a União Europeia paga, mas as farmacêuticas disponibilizam como puderem. O que lhes tem permitido andarem a negociar disponibilidades de vacinas com outros países, com outros preços, diferente do contrato inicial. Na verdade, a Comissão Europeia deixou-se nas mãos das farmacêuticas quando andámos todos, e bem, a pagar o desenvolvimento das vacinas porque elas eram necessárias. Ora, historicamente, já houve muitos momentos em que se ultrapassou esta chantagem das farmacêuticas e se produziram e se massificou a produção de medicamentos. Lembro que isso foi essencial, por exemplo, no VIH-Sida. E no que foi feito em muitos países. O Brasil foi um dos países que fez esse combate, mas não foi o único, e foi fundamental. Isso já foi feito com outros medicamentos, mas talvez o momento que algumas das pessoas se possam lembrar possa ser esse, mas isso já foi feito várias vezes. E agora nós estamos aqui, e aliás toda a legislação sobre propriedade industrial tem sempre mecanismos sobre quando há um interesse público muito grande em causa, ser possível ultrapassar os mecanismos de propriedade industrial para, enfim, se tomar conta da humanidade. É disso que conta. E aqui a questão é que nós, não só a vacinação na Europa está a ser mais lenta e em condições diferentes daquelas que estavam inicialmente previstas, como a Europa, como do resto do mundo, a situação é ainda pior. E nós dependemos todos uns dos outros. Há uma coisa que a pandemia nos mostra, é que dependemos todos uns dos outros. Portanto, nós vacinarmos o nosso cantinho, sem condições de vacinar o resto do mundo, não acaba com a pandemia. Mas o que estava a dizer... E, portanto, a União Europeia devia ter uma ação forte, e Portugal, que tem a presidência da União Europeia... O que estava a dizer é que Portugal, por ter a presidência, devia ter uma intervenção mais insistente, porque... Ou seja, acho que Portugal, que tem a presidência da União Europeia, deve, e que tem, julgo eu, um património das questões dos direitos humanos no mundo, da solidariedade, e que até, enfim... julgo eu, há um consenso político tão grande em torno do que tem sido o mandato de António Guterres na ONU, que vem apelar precisamente à universalização das vacinas. É pouco compreensível que, tendo nós a presença da União Europeia, este não seja um tema fundamental para pôr em cima da mesa. Estranho que António Costa ainda não tenha falado nisso enquanto Presidente em exercício da União Europeia. É isso, no fundo, que está a dizer. Sim, porque é bem tempo de o fazer e porque a União Europeia tem uma responsabilidade de o fazer. Durão Barroso falou hoje sobre essa questão, por exemplo. Sim, apelando um bocadinho ao bom senso e à ética moral das farmacêuticas. Acha que o silêncio de António Costa tem a ver com aquela questão que falava há pouco de, às vezes, o PS ser permeável a interesses ou ser pouco forte perante os fortes?
Eu julgo que aqui talvez tenha mais a ver com uma necessidade de alinhamento permanente com de nunca desalinhar das maiorias conjunturais na União Europeia, que faz quando é preciso a prova de estabilidade orçamental à corrida, quando já há uma maioria na União Europeia que começa a questionar, já se pensa que se calhar se pode pôr isso na agenda. E eu acho que um país não deve andar a reboque das maiorias conjunturais, deve ter uma linha de defesa daquilo que é para a sua Portugal democracia continua a ser o essencial. bom aluno. Continuamos, julgo eu, sem grande capacidade de colocar temas que são, ainda que desconfortáveis, fundamentais na agenda europeia, e no momento em que a União Europeia atravessa, até do ponto de vista político, tantas tensões, e em que há tantos governos que também estão interessados em que essas questões sejam colocadas, acho estranho que Portugal não faça parte dessa tentativa de colocar as questões difíceis, porque só colocando as questões difíceis é que se arranjam soluções. Deixe-me colocar-lhe aqui duas questões em relação a coisas muito concretas do confinamento. O Bloco tem defendido muito o direito a desligar, é uma batalha que ainda não está terminada, julgo eu. E temos grande parte da população em teletrabalho. O governo ainda não esclareceu sobre o pagamento dos custos de eletricidade e internet para quem está em teletrabalho. O Bloco está a pensar tomar alguma medida? Sim, vamos apresentar uma iniciativa legislativa sobre essa matéria, uma vez que o Governo ainda não avançou. A questão do teletrabalho tem grandes problemas. Nós não achamos que seja uma boa solução para uma sociedade democrática a generalização do teletrabalho. As pessoas ficam mais isoladas, ficam mais atomizadas, e mesmo quem possa considerar mais confortável o teletrabalho num primeiro momento, julgo que com o tempo começa a perceber o que isso significa de isolamento, e para lá das questões da força da organização dos trabalhadores, da sua força reivindicativa, de fazer valer os seus direitos, até as questões de saúde mental se colocam claramente no momento em que o teletrabalho é generalizado, E como qual está a vai ser ser o generalizado. sentido dessa iniciativa? Nós ainda estamos a prepará-la, estamos a estudá-la tanto com especialistas, juristas de direito do trabalho, como com as áreas profissionais e os trabalhadores dos sindicatos das áreas em que o teletrabalho está neste momento mais generalizado e em que já há mais experiência das suas consequências do que acontece. Eu julgo que há aqui mais ou menos 3 balizas. Uma baliza é a necessidade de os custos não ficarem em cima dos trabalhadores. Na verdade, neste momento há muitas pessoas que estão em teletrabalho com o seu próprio computador, com o seu próprio telefone, com a sua própria net, a ter que aquecer a sua própria esmagadora casa maioria quando está das a esmagadora maioria. E, portanto, na verdade, e ao mesmo tempo em que algumas empresas já começam a utilizar os espaços que tinham para outras coisas e a fazer negócio com os espaços. E, portanto, nós temos empresas que neste momento estão a fazer dinheiro. Há alguns casos, alienar os próprios espaços, Sim, porque acham que já não vão precisar mais há deles. empresas que estão neste momento a lucrar com o facto de terem passado os custos diretamente para os trabalhadores e estão até a fazer, a rentabilizar os espaços que ficaram desocupados, ao mesmo tempo que não pagam aos trabalhadores sequer a conta telefónica que eles têm de pagar por estar em teletrabalho. Portanto, temos uma situação absurda e essa situação tem de ser acautelada. E as outras duas balizas? As outras 2 balizas, uma tem a ver com as condições de relação dos trabalhadores com a empresa, ou seja, com o sítio onde trabalha, de manter ligação. Manter ligação é muito importante para que as pessoas percebam o que estão a fazer, para que tenha sentido o seu trabalho, para que tenha sentido o seu cotidiano, para terem colegas, etc. Uma pessoa tem que manter ligação e até ligação do ponto de vista da organização sindical, ou seja, as pessoas têm de saber quem é que trabalha para quê, para onde, poderem organizar-se, poder-se conhecer. E em terceiro lugar também, que aquilo que é acordado em sede de teletrabalho, nomeadamente sobre os horários, porque, na verdade, neste momento as pessoas são pressionadas para trabalhar a qualquer hora. Ou seja, o teletrabalho significa também um aumento da intensidade dos ritmos de trabalho, às vezes muito necessidade daquela questão do direito ao desligar, não é? Sim, o direito ao desligar é fundamental e, do nosso ponto de vista, tem que estar nessas regras, não só sobre os custos, mas sobre os tempos. Mas precisamos também de garantir que as condições do teletrabalho são definidas por instrumentos de regulação coletiva do trabalho e não por acordos individuais entre empregador e trabalhador. Ou seja, têm de existir acordos com os sindicatos, com as organizações dos trabalhadores, porque a situação de vulnerabilidade de um trabalhador que está em casa face à sua entidade empregadora num momento de crise é máximo e, portanto, todo o abuso é possível. E se em alguns setores o teletrabalho, enfim, já existe, mesmo que algum
espero eu, possa retroceder boa parte dele, mas em alguns casos ele já existia, e, portanto, é preciso garantir que cada trabalhador não fique isolado em sua casa face a essa chantagem. Portanto, as regras têm de ser estabelecidas por instrumentos de regulação coletiva do trabalho. Isto é muito importante. E só uma dúvida, essas regras serão para o setor privado e para a função pública? Como sabe, também há direito à contratação coletiva e Não, estou a dizer à do concertação. teletrabalho na função pública, porque coloca-se esse problema do Estado. E coloca-se também o problema de a adesão dos trabalhadores poder ser voluntária, não é? Os trabalhadores... Mas a proposta do Bloco vai ser dirigida ao setor privado, ao teletrabalho no setor privado e na função pública também? Terá seguramente, não são exatamente a mesma coisa, mas não será a mesma coisa do ponto de vista legal, Sim. mas será... Terá em Mas conta querem também. abranger todos os trabalhadores, Queremos públicos e proteger privados. todos os trabalhadores numa situação que encontramos muita fragilidade e achamos que é preciso ter algum cuidado com estas ideias de que o mundo de futuro será tudo de pessoas isoladas em teletrabalho. Isso seria péssimo, era a democracia a jogar contra si própria. Outra questão deste momento que vivemos é a questão das moratórias. Já tem dito que é uma bomba relógio, ainda há bocado voltou a falar nas moratórias. Devem ser estendidas e até quando? As moratórias devem ser estendidas até a recuperação começar. Nós já temos posto várias datas, não é? E não sabemos quando é que a recuperação da economia começa, tem a ver com a própria situação pandémica. As moratórias da Associação Portuguesa de Bancos terminam em março, aquelas que são públicas terminam em setembro. O que na altura foi dito que umas transitariam todas para o regime até setembro, isso ainda não aconteceu e, portanto, deve acontecer. E o que nós temos dito é que também não pode haver um Os dia... bancos já estão a contactar as pessoas nesta altura para começar a reestruturar. Portanto, O problema é que nesta altura, quem perdeu rendimento e deixou de conseguir pagar a sua hipoteca ou o seu empréstimo bancário numa casa de uma pequena empresa, deixou de conseguir pagar por causa da crise pandémica, percebe que neste momento o programa de pagamento não vai ajudar, porque se a pessoa continua sem rendimentos, se o restaurante continua fechado, não é? Se a pessoa continua desempregada, como é que vai resolver o problema? Não vai. Portanto, acho que a primeira solução é estender as moratórias até um período em que a economia começa a funcionar com maior normalidade. E depois não pode haver um dia em que de repente as pessoas são confrontadas com a dívida. Tem de haver planos de reestruturação e planos de pagamento que sejam faseados e pensados. Porque se nós dizemos a uma família ou uma empresa, no dia tal a economia reabre e começa a pagar, ainda não tem rendimento, certo? Ainda não conseguiu regular a sua vida, como é que vai continuar? Estamos a dizer que já não vai ter hipótese nenhuma. O que estamos a dizer é que a moratória não foi para que se pudesse recuperar no futuro, foi só para adiar uma falência. Isso seria o desastre económico. Portanto, nós precisamos de uma combinação das duas medidas, de alargamento do período das moratórias com planos de reestruturação, com prazos que sejam longos e que acompanhem a recuperação da economia. Porque se isso não for feito, enfim, as pessoas ficarão na situação de incumprimento, de perder a sua casa, de falência, e isso não pode ser aceitável. para terminar, se calhar, perguntava-lhe, houve uma derrota nas presidenciais, vai haver umas eleições autárquicas em que tradicionalmente o Bloco não tem muita expressão. O somar de derrotas eleitorais não colocam a sua liderança em causa, não se sente em causa, e por isso pergunto quando é que pode terminar o consulado de Catarina Martins na direção do Bloco de Esquerda? Mais um mandato, mais 2? Depende das próximas eleições? Várias coisas, não sei a que somar é que se refere, uma vez que, tendo nós tido um resultado nas presidenciais abaixo daquilo que gostaríamos, e já o reconhecemos, enfim, julgo que foram as únicas eleições, não sei se soma um com um, mas é só uma. Finalmente, dizer que eu no Bloco de Esquerda não tem sido o resultado das eleições que determina a direção. Imagino que o Bloco de Esquerda tem sempre bons resultados eleitorais. Eu não me vou eternizar no meu cargo. Julgo que não é essa a medida das decisões que temos de tomar. Eu, neste momento, estou disponível para mais 2 anos. As convenções do Bloco são 2 em 2 anos. E se os meus camaradas assim o entenderem, eu continuarei mais 2 anos. E depois desses 2 anos? Logo se vê. Obrigada. Obrigada. A Hora da Verdade volta para a semana.